Bem-vindos a mais um episódio da nossa série Grandes Histórias da Bíblia. Hoje, mergulharemos profundamente na história de Jó, um homem justo que enfrentou desafios extraordinários. A vida abençoada de Jó. Nossa história começa na terra de Uz, com o nascimento de Jó, filho de Zari. Zari era neto de Esaú, Esaú era filho de Isaque e Isaque era filho de Abraão, conhecido como o pai da fé. Jó, desde jovem, demonstrou uma profunda piedade e retidão. Ele era conhecido em toda a região por sua integridade. Na sua juventude, Jó conheceu a mulher que se tornaria sua esposa, e eles construíram uma família unida e amorosa. Jó era um homem extremamente rico e próspero. Naquela época ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos e naquela região, não havia ninguém mais rico que ele. Jó também tinha uma grande família, era casado e tinha 7 filhos e 3 filhas. Na rotina deles, incluíam-se o preparo de banquetes e celebrações. Após esses dias de festas, Jó os chamava de manhã cedo no dia seguinte e oferecia a Deus um holocausto, que era um sacrifício a Deus em favor de cada um de seus filhos para que eles fossem purificados. Ele temia que seus filhos tivessem pecado contra Deus em seus corações nos momentos de euforia e de festas. Essa preocupação de Jó nos mostra inicialmente a essência pura de seu coração e o temor que ele tinha a Deus. Satanás desafia a Deus. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor, Satanás, que é o acusador, também veio com eles. Satanás esteve observando o que acontecia na terra. Então o Senhor perguntou a ele: Você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: É verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Estende tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. A perda devastadora de Jó. Em rápida sucessão, Jó enfrentou perdas avassaladoras. Certo dia, os empregados de Jó foram atacados e mortos, escapando apenas um. Roubaram todos os bois que estavam arando a terra e todos os jumentos que estavam pastando. Em seguida, chegou outra notícia terrível, um mensageiro chegou e disse: O fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou e disse: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chegou e disse: Seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente, veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou, e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para contar. Nesse momento você deve estar imaginando que se estivesse nesta situação, provavelmente não teria resistido à dor de tamanha sucessão de perdas que ocorreu a Jó. Nos dias de hoje é realmente difícil imaginar que seja possível ter tanta força para resistir a tudo isso, não é? Mas olha só, o que Jó fez. Jó se levantou e rasgou seu manto. Depois, raspou sua cabeça, prostou-se com o rosto no chão em sinal de adoração a Deus e disse: No saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá, o Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor! Mesmo tendo ocorrido tudo isso a Jó, ainda assim ele não pecou e nem atribuiu a Deus a culpa de todos estes trágicos acontecimentos. O próximo golpe. Mesmo após sofrer terríveis perdas, a fé de Jó havia permanecido inabalável. Mas Satanás também não havia desistido. Satanás veio mais uma vez e atacou a Jó,
desta vez a sua saúde. Afligiu a Jó com dolorosas feridas que se estendiam da cabeça à sola dos pés. Então, num momento de muito incômodo, Jó se sentou em meio às cinzas e começou a raspar as feridas em sua pele. Este também foi um momento muito triste para ele. Sua esposa, também aflita e vendo toda aquela dificuldade que Jó e ela estavam passando, chegou e disse a ele: "Você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre." Jó, na situação difícil em que se encontrava, poderia ter desistido naquele momento, pois este era o conselho que ele havia recebido de sua parceira, da mulher que ele amava. Então, ele disse: "Você fala como uma mulher insensata. Aceitamos da mão de Deus apenas coisas boas e nunca o mal?" Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Os amigos de Jó. Quando Elifaz, Bildade e Zofar, que eram 3 amigos de Jó, souberam de tudo o que havia acontecido, vieram até ele para tentar confortá-lo. Quando viram Jó de longe, mal o reconheceram. Choraram bastante com a situação. Logo após, se sentaram com Jó no chão e ficaram ali por 7 dias e 7 noites sem dizer nenhuma palavra, pois ficaram chocados com o tamanho do sofrimento de Jó. Jó ficou depressivo, estava muito triste e cansado de tudo o que estava vivendo. Então ele amaldiçoou o dia de seu nascimento, lamentou por toda a sua condição e desejou não ter nascido. Sucedeu-se então uma série de diálogos entre o Elifaz, Bildade, Zofar e Jó. Eles tentaram consolá-lo, mas acabaram falhando. Em distintos momentos dos diálogos, eles acabaram atribuindo a culpa de tudo o que tinha acontecido a Jó e aos seus filhos, concluindo precipitadamente que tudo havia acontecido porque Jó e seus filhos haviam pecado, o que não era verdade. Jó estava certo de sua inocência e tinha certeza de sua fé, ele sabia qual era o Deus a quem ele confiava. Então ele disse: "E ainda que Deus me mate, ele é minha única esperança, apresentarei a ele minha causa. Isto, porém, é o que me salvará, e não sou ímpio, se o fosse, não poderia me colocar diante dele. Juro pelo Deus vivo, que tirou de mim meus direitos, pelo Todo-Poderoso, que me encheu a alma de amargura, e enquanto eu viver e tiver o fôlego de Deus nas narinas, meus lábios não pronunciarão maldades, e minha língua não falará mentiras. Jamais darei razão a vocês, defenderei até a morte minha integridade. Afirmarei minha inocência sem hesitar, por toda a vida, terei a consciência limpa." Deus respondeu a Jó em meio a um redemoinho, revelando sua grandeza e sabedoria, pois em alguns momentos Jó questionou a Deus do motivo de estar passando por tudo que passou, pois para ele algumas coisas não estavam fazendo sentido. Você pode se aprofundar mais neste rico diálogo lendo na Bíblia o livro de Jó a partir do capítulo 38. Então Jó respondeu ao Senhor: "Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Perguntaste: quem é esse que, com tanta ignorância, questiona a minha sabedoria? Sou eu, falei de coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar, agora, eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas." Ao final dos diálogos, Deus repreendeu os amigos de Jó por não terem falado o que era correto. A restauração e bênção de Jó. Obedecendo às ordens de Deus, os amigos de Jó levaram até ele 7 novilhos e 7 carneiros para oferecerem holocaustos em favor de si mesmos. Então Jó orou por seus amigos, e Deus aceitou a sua oração. A partir daquele momento, Deus tornou Jó ainda mais próspero do que era antes das provações e restaurou a sua saúde. Todos os parentes de Jó vieram e o consolaram por todo o sofrimento passado, trouxeram presentes e festejaram com ele à mesa de sua casa. Deus deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Jó também teve o dobro dos bens materiais que tinha antes: 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Jó viveu uma vida longa e viu 4 gerações de sua família. Lições da história de Jó. A história de Jó nos ensina valiosas lições sobre fé, perseverança, retidão e confiança em Deus.
mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Em alguns momentos da vida, nós podemos ser testados. Algumas vezes nos encontramos em situações que nada dá certo e não conseguimos ver nenhuma saída. Se você se encontra nesta situação, saiba que você não está sozinho e que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Mesmo em meio à dor, que eu sei que é grande, não desista, siga caminhando firmemente, se inspire nesta história, jamais perca a fé e busque adorar ao Senhor, assim como Jó também fez. Pois, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para mais histórias bíblicas inspiradoras. Também se sinta à vontade para comentar aqui embaixo. Agradecemos por nos acompanhar nesta narrativa enriquecida. Até a próxima!